Capricornianos e capricornianas, a previsão de fevereiro de vocês chegou! Bora descobrir aí tudo que vai acontecer no teu mês? Se tu não me conhece, eu sou a Débora, a guria do tarô, sou taróloga e terapeuta holística Capricórnio. Eu vou fazer a tua leitura hoje. Então vem chegando, puxando o teu banquinho, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações, que aí além do teu signo solar, tu assiste também a previsão pro teu ascendente, Vênus, Lua, todos os aspectos importantes do teu mapa, certo? Vou te deixar um pedido já. Capricha no like aqui, Capricórnio, para eu saber que vocês estão assistindo, para eu saber que vocês estão gostando e que vocês querem que eu continue postando, certo? Então, para a gente começar, vamos começar com a energia de Capricórnio, baralho, para fevereiro. Conta pra gente. Qual a energia? Vieram duas, eu vou aceitar, Capricórnio. A roda da fortuna, grandes mudanças. E o Papa, olha aí. Grandes mudanças, Capricórnio. Só que assim, não é ruim não, tá? Tô só alinhando a linha de pensamento. É como se fosse grandes mudanças em relação a uma figura de autoridade ou alguém que vocês veem como, não vou dizer superior, mas tem mais, não é conhecimento, é realmente aquela pessoa que a gente vê como quem sabe mais que nós. Então, por exemplo, um pai, um chefe, né? Muitas vezes a gente tem um olhar com um patrão, tipo, nossa, né? Essa pessoa chegou talvez onde eu gostaria de chegar, essa pessoa conquistou o que eu gostaria de conquistar, ou até mesmo com figuras religiosas, né? Então, pode ser um pastor, um padre, alguma questão aí. Eu vejo algumas mudanças em relação a figuras de autoridade. Para algumas pessoas, pode ser em relação à religiosidade? Pode. Né? Às vezes a gente está ali, vamos colocar um exemplo. O pessoal evangélico está afastado da congregação. No mês de fevereiro pode acontecer aí um revés e vocês voltarem, né? Talvez muda o pastor, muda alguma coisa, né? Então, às vezes acontecem algumas coisas que a gente acaba, né? Às vezes encontrando um lugar que a gente se sinta confortável, né? Alguma questão desse tipo. Mas eu vejo aí algumas mudanças nesse âmbito, tá? Então, em relação a alguma figura de autoridade ou em relação a uma questão religiosa, tá? Mas vamos ver o que o tarô tem a dizer. Depois a gente vai ver o baralho cigano. Tarô, Capricórnio para fevereiro. Conta pra gente. Eita, tá bom. Abrimos com as de paus, 10 de paus, o eremita, Jesus. Tá. Rainha de espadas, 6 de espadas e o rei de paus. Ok. Vocês estão passando por um momento bem pesado, né, Capricórnio? É como se vocês estivessem tentando aqui sair de alguma situação nesse mês, 10 de espadas no fundo do deck, onde vocês estão se sentindo sobrecarregados, né? Então, como eu falei, às vezes a gente se afasta de, vou colocar Deus, tá? Porque para algumas pessoas pode ser religião mesmo, né? Então, congregação evangélica, congregação católica, né? Mas para algumas pessoas pode ser realmente ali só o afastamento de Deus mesmo, né? Da visão, não vou dizer religiosa, né? Mas espiritual que se tem. Para algumas pessoas aqui, esse afastamento, ele tá fazendo com que vocês se sintam sozinhos. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo a fé de vocês, ela sendo diminuída. Então, pode se tratar aqui daqueles reveses que a gente tem na vida, não vou dizer que colocam a nossa fé à prova, né? Mas a gente sabe que, independente da religião, desafios vão acontecer, problemas vão ter, estamos vivendo na Terra, estamos encarnados. E aqui é como se vocês estivessem passando por uma situação que está sendo pesada. E vocês estão se sentindo sozinhos em algum nível para lidar com isso. E eu sinto meio como se vocês estivessem pedindo força, né, para lidar com essa situação, para dar a volta nisso, ou até mesmo para ver o caminho. O baralho vem falando que as respostas jamais serão escondidas, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala por isso. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Só que o que que acontece? Muitas vezes a gente tá tão no emocional, né? Tão ali
vivendo a dor, vivendo a ferida, vivendo aquele peso, que a gente não para realmente para analisar, né. E a gente tem que realmente colocar, as coisas numa balança, né. Não tô dizendo para não sofrer, porque não tem como, né, mas a gente pode começar a olhar a situação por um outro prisma. E aqui o baralho fala para vocês trabalharem um pouco dessa racionalidade. Esse está sendo o grande desafio. Olhar realmente as coisas um pouco menos com o emocional e mais com o racional. Então vamos trazer um exemplo. Tu tá passando por uma situação, vamos colocar assim, terminou um relacionamento, tá se sentindo sozinho. Só que daí tu vai analisar e tu percebe que aquela relação não era legal. Aí tu tá se sentindo sozinho pra lidar com as coisas, mas quando tu percebe, tu já estava lidando sozinho com tudo antes. Talvez essa pessoa, emocionalmente, já não estava dentro da relação, entende? Então, né, às vezes a gente, busca, vamos colocar assim também, o auxílio das pessoas à volta em coisas que elas não podem, né, ou a gente espera que as pessoas tenham atitudes que elas não vão tomar. E é mais ou menos isso, é que eu sinto, é vocês querendo ajuda, só que é uma coisa que talvez só tu possa resolver. As pessoas até podem acabar te auxiliando com palavras, com afeto, mas de alguma forma é uma coisa interior de vocês que só vocês podem resolver. Por isso que vem a carta da eremita, né, né, vocês estão se sentindo sozinhos, mas vocês não estão sozinhos. Só que talvez as pessoas à tua volta não estão te auxiliando como na forma como tu gostaria. Ou talvez a gente não saiba expressar isso às vezes para as pessoas. Então, por exemplo, né, tu quer um carinho, né, um momento de atenção. Tu talvez não esteja sabendo falar, "Pô, tô precisando, né, de um abraço, tô precisando de um aconchego, tô precisando", né, e aí a gente entra em modos, de palavras que acabam deixando as situações ainda mais pesadas, né. A gente já vai ver o resultado, eu quero só ver o que mais que o baralho cigano tem a dizer. A gente tem o 10 de espadas no fundo do deck, que é bem interessante, mas eu quero ver o que o baralho cigano tem, né, pra Capricórnio em fevereiro. Vocês na minha mesa, Débora, eu sou homem, não importa. Os lírios, a carta da carta para realmente, né, a comunicação, emocional aqui, ela não está sendo feita de uma forma clara, vamos colocar assim, né, aliança para o né, pode ser aqui questão profissional, pode ser questão amorosa, aliança não fala só sobre amor, né. E a carta da casa, para muitas pessoas aqui é o ambiente familiar, né, então pode ser pai, pode ser amigo, pode ser, marido, namorado, filhos, tá. Desgaste, né, o rato no fundo do deck. Então o que que o baralho cigano traz aqui pra gente? A questão da comunicação mesmo, né, ela tá aí, não está clara para as pessoas à tua volta. E talvez, se eu te perguntar, Capricórnio, talvez nem tu esteja entendendo o que que tu tá precisando. Por isso que o baralho vem trazendo essa roda, né? Esses tempos eu estava fazendo um atendimento com uma menina e ela me disse assim, né? A gente estava vendo o que que ela busca num parceiro e ela falou: "Ah, eu quero alguém que me entenda". E aí eu olhei para ela, né? Porque ela faz terapia comigo, eu falei: "Tá, mas tu se entende?" Ela parou e falou: "Não". Deu: "Então, tu quer que a outra pessoa entenda o quê, se nem tu não tá se entendendo?", né. E é justamente mais ou menos isso, que eu sinto aqui na mesa, né. Eu busco exemplos para ficar mais fácil de entender. Mas é como se vocês não entendessem, né, o que vocês estão sentindo, por que vocês estão sentindo, mas de alguma forma vocês querem, né, ou esperam que as pessoas à volta adivinhem. Isso é muito complicado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês do que eu faço quando eu me sinto assim. Então, esses tempos atrás, eu estava passando por uma situação, e eu mandei mensagem para um amigo meu exatamente assim: eh, "Eu não tô legal, eu tô precisando dar uma volta para desabafar, vamos conversar?". Justamente assim, né, porque eu precisava de alguém para me ouvir, eu não queria a opinião dele sobre a situação, eu precisava desabafar. E eu mandei justamente isso, né: "Tô precisando desabafar, né, tem um tempo pra gente dar uma volta, dar uma conversada?". E ele disse: "Cara, hoje eu não consigo, vamos tomar um café amanhã?".
E eu falei: "Tá, pode ser", né. E aí cabe também a gente entender isso. Nem sempre as pessoas à nossa volta, as pessoas para quem a gente pede ajuda, vão ter justamente aquele dia, aquele momento livre, né. Ele podia no dia seguinte. Então aí que entra, né, pô, aí tu acaba sentindo: "Ah, eu não sou importante para ninguém". Não é. É porque naquele momento a pessoa não pode. Naquele momento a pessoa tem, né, outras coisas para fazer. "Ai, Débora, eu não sou prioridade". Meu amor, as pessoas têm responsabilidade, né, as pessoas têm a própria vida, têm as próprias questões para lidar. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque esse está sendo o desafio, né, vocês conseguirem ver as questões dessas alianças de uma forma mais racional. E quando a gente está vivendo na dor, quando a gente está vivendo com esses pesos, fica muito complicado. Por quê? Porque a gente acha que tudo é sobre a gente. Como eu falei, tu pode estar pensando: "Ah, porque eu não sou importante para essa pessoa, porque ela não tá largando tudo e vindo correndo, né, pra vamos colocar me lamber". Né, pra me adular, pra passar a mão na minha cabeça. Só que na verdade a pessoa tem as coisas dela. Então aqui tu tá precisando trabalhar um pouquinho dessa racionalidade nesse mês, porque isso vai permitir que tu faça essas mudanças interiores para ver a situação de uma outra forma e comece, ó, a movimentar a tua energia para voltar pro teu, vamos colocar normal, né, eu brinco às vezes, né, eu tô voltando a ser humana. Porque quando a gente tá passando por essas situações, realmente a gente fica totalmente perdido. A gente não consegue pensar com clareza. Porque a gente tá vivendo na dor, a gente tá vivendo no peso, tá vivendo no sofrimento. Muitas vezes a gente se afasta das pessoas à nossa volta, que não é o indicado, né. Então não é pra tu sair conversando e contando pra todo mundo, não é sobre isso. Mas às vezes tu não quer contar para as pessoas o que tá acontecendo, tu pode sair pra espairecer, tu pode dar umas risadas com alguns amigos, né. E aí que é muito importante tu sair desse estado, né, do eremita, sair desse isolamento. Pra quê? Pra que a tua força interior se renove, a tua força interior tua força se fortaleça, né. E o baralho cigano vem dizendo a mesma coisa, né, é um momento de olhar para dentro, sim, mas não é o momento de se isolar, é hora de estar com a nossa base. Quando falamos em base, podemos estar falando sobre família, podemos estar falando sobre amigos, podemos estar falando sobre cônjuge. São as pessoas que te ajudam a estabelecer a tua base. Mas tu tem que lembrar que é a tua base. Né. Eu acho que até eu falei sobre isso em alguma leitura, não sei se eu falei ou não. Mas tem uma frase que diz o seguinte, o caminho para o topo, ele é solitário, só que o fundo do poço também é, né. Então a gente tem que decidir: "Eu vou ficar sozinho no fundo do poço ou eu vou subir?". Eu prefiro subir, eu prefiro escalar, eu prefiro crescer, né, ao invés de me permitir ir ainda mais fundo na dor, na ferida. Tá? Então, nesse mês de fevereiro, Capricórnio, eu vejo vocês tendo essa possibilidade de trabalhar toda essa energia, né? E aí que o tarô traz, né? Deixa para trás as dores que tu tem. É um momento de ir na direção de um novo horizonte, de olhar para esses pensamentos realmente de uma forma racional, para que tu consiga separar, né, mantendo o exemplo, pô, será que meu amigo realmente não se importa? Ou será que eu não fui clara na mensagem? Ou será que nesse momento ele tem outras responsabilidades, né, ou outras prioridades e talvez nesse momento ele não consiga, mas amanhã ou depois a pessoa consiga, tá? Então nem tudo é no momento que a gente precisa, temos que ter essa consciência. E o baralho cigano vem falando o seguinte: tá desgastante? Tá. Mas um passinho por vez tu consegue. A carta do rato muita gente não gosta, né, mas ela é interessante, porque, assim, quando a gente analisa o arquétipo, né, o animal, o rato ele faz o quê? Ele constrói a casa dele. Ele constrói de um dia para o outro? Não, ele constrói de pouquinho em pouquinho. Se ele entra numa parede e começa a comer, ele vai comendo de pouquinho em pouquinho. Ele vai fazendo ali um pouquinho por vez, um pouquinho por dia. E quando a gente percebe, aquilo tá gigante, né. Vocês já viram um ninho de rato? É enorme, né, pode chegar a tamanhos gigantescos. E quando a gente analisa, eu adoro, a técnica do 1%, né, faça 1% por dia. Então, por exemplo, talvez hoje o que tu consiga fazer é iniciar
trabalho de gratidão, né, Débora, eu vou começar um diário da gratidão hoje, que é o que eu consigo fazer para sair dessa energia, para sair desse padrão mental, né, para começar. Ou talvez fazer uma lista dos prós e contras dessa situação, né, talvez fazer um diário de pensamentos, né, colocar no papel tudo que tu tá sentindo é uma técnica maravilhosa para ter clareza. E assim, julgamentos, tá? Tu simplesmente vai escrevendo ali tudo que tu tá pensando, tudo que tu tá sentindo. Quando tu termina, né, ou uns dias depois, quando tu lê, assim, ó, a gente cria umas coisas dentro da gente. A gente cria cada coisa, Capricórnio, né? Então, quando a gente pensa, 1% por dia é muito pouco, mas quando a gente olha e percebe que 1% por dia em um ano é 365%, a gente percebe a dimensão disso. Então, embora pareça que os passos que tu tá dando, eles sejam muito pequenos, Capricórnio, não se preocupe. Se lembre que se tu fizer 1% por dia, no final de um ano serão 365% a mais do que, né, onde tu estava. Quais as ferramentas que Capricórnio já tem para fevereiro? O baralho conta pra gente. Ferramentas que vocês já têm para auxiliar vocês com isso. A rosa sempre é desabrochar, completamente aberta. Está acontecendo para você e não contra você, Capricórnio. Então, se tu tá achando que a vida tá contra ti, escreve aqui embaixo para mim: "A vida está sempre ao meu favor", e leve essa frase para tua vida, tá? A vida, ela tá sempre ao nosso favor. Porque a espiritualidade, Deus, ele tem sempre 3 respostas: sim, ainda não, ou tenho algo melhor. Então, independente do que acontece, é algo que vale a pena ser vivido. Por mais doido que seja essa visão, né? A vida, ela tá sempre ao nosso favor, ela tá sempre trabalhando a nosso favor, embora às vezes não pareça, né? Imagina se quando eu quebrei meu salão, se quando todo o revés aconteceu na minha vida, eu não tivesse ido em frente, eu não estaria aqui hoje. E eu vou contar uma coisa pra vocês, deixa eu só terminar aqui. A transformação, as coisas estão mudando a nível celular, é uma cura profunda que vocês estão passando, Capricórnio. Então aqui é a nível celular, é talvez coisas de vidas e vidas e vidas que vocês trazem aí, tá? Vidas e vidas e vidas. Eu vou contar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pêndulo, tá? De radiestesia. Há mais de 10 anos atrás, quando eu era CLT, teve um trabalho que por uma semana eu vi meu chefe com um negocinho parecido com esse, né, feito de forma artesanal, né, esse aqui não não foi feito por mim, né, mas ele, né, pesquisando, né, se fazendo e sim e não sei o quê, e ele fazendo ali pesquisas uma semana. E naquilo eu já sabia que eu ia ser demitida, né, ele estava decidindo, se eu ia pra rua ou a minha colega ia pra rua. A ferramenta utilizada para tomar decisão naquele momento, muitos anos atrás, que me colocou no caminho de abrir meu salão, de virar manicure e de hoje estar aqui, é a ferramenta que eu trabalho hoje. É a ferramenta que eu faço as avaliações energéticas, é a ferramenta que eu faço as limpezas e os tratamentos energéticos de vocês. Então, às vezes, as coisas parecem que não se encaixam. Mas quando a gente olha para trás, quem diria, né? 11 anos, contando agora na minha cabeça, 11 anos atrás. Isso aqui, né, fez ali um processo, que hoje, né, me colocou no caminho. E eu vivi toda uma jornada nesses 11 anos para que hoje eu estivesse aqui. E é uma coisa linda, né, é uma coisa maravilhosa. Então se lembre que a vida ela tá ao teu favor, Sagitário. Sagitário não, Capricórnio, mil perdões, meus amores. Então às vezes parece que não, mas a vida tá ao nosso favor sim. Eu quero um recadinho final para Capricórnio. Quando você perde seu propósito, é como se fosse uma máquina quebrada. Às vezes a gente tá se sentindo sem caminho, né, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Aqui eu não vejo vocês tão, conectados em pedir para a espiritualidade um caminho, mas sim em ver, qual o próximo passo a dar. E aí que entra o 1%. Dê um passo. Pode parecer talvez hoje para ti,
Capricórnio, muito, 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 muito pequeno. Mas é o passo que vai te levar, ó. E agora eu não consigo fazer focar mais, né? Antes eu consegui. Ah, agora focou. Mas é o passo que vai te mostrar que a vida tá ao teu favor. É o passo que vai começar, talvez, a te colocar no caminho. Que vai ser o teu caminho de vida, que vai ser o caminho que talvez tu vá aí fazer coisas ou ser a pessoa que talvez hoje tu nem imagina. Porque eu nunca me imaginei aqui. Eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Vocês acham que eu pensava? Eu vou virar youtuber, vou virar taróloga? Não, não pensava não. Mas hoje estamos aqui com muito amor e muito carinho, certo? Então, Capricórnio, essa é a previsão de fevereiro para vocês. Não esquece de deixar o teu like, isso ajuda muito o canal. E eu vou deixar um beijão, muita luz e muito amor para vocês, certo? Beijão e até mais. Tchau, tchau.